Olá pessoal, como eu havia dito então, hoje o nosso bate-papo com o Dr. Rodner Roncada. Dr. Rodner Roncada, juiz federal da primeira vara de Avaré. E o Dr. Rodner está aqui com a gente para falar da estrutura da Justiça Federal, como funciona. Justiça Federal ultimamente em alta, né? Todo mundo falando da Justiça Federal por causa da Lava Jato. Então é muito interessante que a gente conheça a estrutura. Dr. Rodner, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite aqui para o nosso bate-papo. Obrigado, professor. Eu que agradeço o convite, né? Participar de um programa tão importante para toda a comunidade avareense, especialmente para os acadêmicos aqui da Faculdade do Vale. Doutor, como que começou a labuta do senhor na Justiça Federal? Concurso, como que funciona isso? Então, professor, eu tenho uma trajetória profissional de 25 anos, né? Mas somente 10 da magistratura. Na verdade, minha trajetória profissional é um pouco diferente das demais, né? Dos demais juízes federais. Geralmente eles ingressam no concurso na faixa dos 30 anos de idade, depois de formados e mais 3 anos de experiência jurídica, né? Comigo foi um pouco diferente. Eu iniciei minha carreira profissional na Procuradoria Federal, fui procurador federal durante 15 anos, trabalhei para o INSS durante 15 anos, depois voltei a estudar porque me interessei pelo cargo de juiz federal. E aí nos últimos 10 anos aí que eu estou no cargo, né? Mas é um cargo que exige muita responsabilidade e durante, né, o trabalho de juiz federal, e a preparação é bem difícil também, modéstia à parte. A preparação para o concurso exige muita reflexão do candidato, muita dedicação ao estudo, né? Muita perseverança também, porque o concurso é bastante difícil. E nesse período todo aí, o senhor trabalhou onde? 10 anos? Nesses 10 anos, como juiz federal, antes como procurador, como procurador federal, trabalhei em Osasco muitos anos, né? Fui procurador lá, trabalhei também em Sorocaba um período e retornei para Osasco, né? Sempre no estado de São Paulo? Sempre no estado de São Paulo, nunca saí do estado e sempre na região oeste, digamos assim, né? Do estado de São Paulo. E depois disso que eu acabei me dedicando ao concurso de juiz federal, demorei um pouco para passar, porque realmente não tinha tanto tempo disponível para estudar, tive que organizar bastante o meu tempo, né? Mas tive a felicidade de ser aprovado no concurso de 2009, de juiz federal da terceira região. É só ter vontade e determinação. Exatamente. Porque estava trabalhando e estudando para fazer concurso, que muitas vezes até o próprio aluno fala, eu não tenho tempo. Dá, se quiser, dá. É possível sim, esse problema de falta de tempo eu tive. Né? O que eu fiz? A decisão que eu tomei foi, eu preciso organizar o meu tempo, fazer sobrar um espaço de horas por dia para desenvolver o estudo. Né? Então, em certos períodos do ano, eu mal consegui estudar, né? Porque as atividades profissionais exigiam muito de mim. Mas eu sempre separava algumas horas do dia para o estudo. E quando eu estava um pouco mais tranquilo de trabalho, ficava mais horas estudando. Mas sempre reservei todos os dias algumas horas para o estudo. E até hoje eu faço isso, né? Na verdade. Porque a gente sempre continua, né, estudando. Não para de estudar jamais. É que para a preparação para o concurso público, né, precisa ter mais disponibilidade de tempo. Né? Sim. Mas como profissional de qualquer área, não só da área do direito, a gente sempre tem que se dedicar ao estudo todos os dias. Todos os dias. A Justiça Federal, doutor, ela trata de quais crimes? Porque a gente fala assim, mas tem a Justiça, tem o Fórum, né? A gente fala, tem o Fórum aqui em Avaré. Mas Justiça Federal faz o quê? Né? Porque não é muito difundida, até porque não tem tantas varas como tem os fóruns nas comarcas, não é? Verdade, professor. Justiça Federal acaba se dedicando a uma espécie de criminalidade muito particular, que é aquela criminalidade que envolve interesses federais, digamos assim, né? Alguns crimes que
em que a vítima é a União, ou uma empresa pública federal, ou uma autarquia, né? Para exemplificar, por exemplo, o INSS, que é uma autarquia, os Correios, né? Que é uma empresa pública, Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública. Essas entidades, como são federais, em casos em que eventualmente sejam vítimas de um crime, esses crimes serão processados e julgados na Justiça Federal. Grosso modo, essa competência e algumas causas que envolvem interesses internacionais, né? Inclusive do Brasil, que justificam a Justiça Federal. E a estrutura também, por exemplo, da Justiça Estadual, nós temos aqui a comarca, primeira vara, depois primeira instância, segunda instância. Como que funciona a federal? A federal é parecida, né? O esquema montado para todos os segmentos da justiça está na Constituição Federal. Então, no caso da Justiça Federal, a previsão lá é a existência dos juízes de primeira instância, né? Que está no artigo 109, e também a competência dos tribunais regionais federais, que estão juntos ali, né? No artigo 108, 110, tem aquela previsão da competência dos tribunais. Essa é a segunda instância da Justiça Federal, né? A instância superior, que envolve o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, também é considerado Justiça Federal, mas a competência deles é nacional. Não é só assuntos de interesse da Justiça Federal. Sim. Envolve interesse de outros segmentos da Justiça também, principalmente da Justiça do Estado. Porque, na verdade, como a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Procuradoria e a Justiça Federal, eles ficaram mais conhecidos agora com esse evento Lava Jato, esses tipos de crime aí que veio à tona, né? Porque não se falava muito em Justiça Federal, ninguém conhecia Ministério Público Federal, só falava promotor de justiça, né? Promotor de justiça que era da estadual, né? Que daí passou a ter eu acho que inclusive a Polícia Federal, ela teve uma nova dimensão a partir desse momento, né? É verdade, é verdade. A Justiça Federal, na verdade, nunca foi uma justiça assim... Popular, próximo do cidadão, né? Essa justiça do dia a dia, mais corriqueira, é a Justiça do Estado, né? Sim. Que é a justiça que resolve os problemas particulares. A Justiça Federal, como tem uma competência mais voltada para os assuntos de interesse da União, das autarquias e das empresas públicas federais, acaba assumindo alguns casos que não estão assim no dia a dia da população, né? São casos importantíssimos, sim. Mas assim, não atingem diretamente uma problemática específica das pessoas assim no dia a dia delas, né? O que a gente vê, por exemplo, no caso da Lava Jato, é uma criminalidade difusa que se espalha em vários estados da federação, não é? E que acaba existindo o interesse da União ali, por ser vítima também daqueles fatos, né? Em apurar e punir esses crimes. Né? Mas, na verdade, essa fama, digamos assim, da Justiça Federal é mais recente, principalmente depois da instalação dos juizados especiais federais na área civil, né, que cuida também de assuntos previdenciários, e depois dessa grande difusão, né, desses crimes que foram praticados, né, nos últimos anos pelos políticos em geral, né, não vamos generalizar, mas por um grupo de políticos, vamos pôr assim, né, e que houve uma repercussão muito grande a respeito disso. Né. Por isso que hoje em dia se ouve falar muito mais da Justiça Federal. A primeira vara aqui é civil e criminal? Sim, nós temos uma competência ampla, né, da primeira vara. Ela abrange assuntos cíveis e assuntos criminais. Né? Então, tudo que acontece aqui na nossa região... Né? Qual é a região? Só da comarca aqui, Avaré e Arandu? Não, temos mais. Temos Avaré, Arandu, Iara, Cerqueira César, Paranapanema... Itaí também, isso. São essas cidades, né, estão abrangidas pela nossa competência aqui da Justiça Federal, tanto na área criminal quanto na área civil. A problemática dessas varas é que tem que entender de tudo, né? É verdade. Chega uma coisa civil, hoje é audiência civil, amanhã é criminal. Você tem que... Exatamente. Isso exige do juiz uma atenção maior com várias matérias, né?
A gente não pode assim, se aprofundar muito num assunto só e Exatamente. deixar outro de lado, né? Se eu fosse um médico, eu seria o clínico geral, digamos Exatamente, assim. Né? E eu particularmente gosto muito, né? E que se eu fosse médico, eu realmente seria um clínico geral. Porque eu gosto de atuar em várias frentes, né? Mas no fim das contas, isso acaba atrapalhando um pouquinho o desenvolvimento de uma determinada matéria, caso a gente goste mais ou queira se aprofundar mais, né? Acaba ficando um pouquinho de lado para poder atender essa demanda geral que nós temos. E diga, mais voltado assim, para os nossos alunos, as peculiaridades em relação ao Ministério Público e à magistratura. Como o senhor esteve lá e está cá, não dizendo assim, a magistratura é melhor nisso, não. É que conhece os dois lados. Sim. Na verdade, eu atuei no Poder Executivo, né, como procurador federal. Na verdade, é um cargo vinculado ao Poder Executivo. Procurador federal. Não era procurador da República, não era. Mas conheço um pouco o Ministério Público, porque a gente trabalha todos os dias, né, em conjunto com o Ministério Público. Eu sempre digo que existe uma parceria entre o Judiciário e o Ministério Público, não só o Ministério Público, com todas as entidades federais e de outros níveis também, para que a gente realize bem a justiça, né? Então temos ali um contato diário com o Ministério Público Federal. São profissionais muito competentes, muito bem preparados. Eu posso garantir que a nossa sociedade está muito bem representada por esses membros do Ministério Público Federal, né? É um concurso também muito difícil, bastante concorrido, não é? Que exige uma preparação específica, porque tem matérias ali que não caem em outros concursos, mas são exigidas no concurso do Ministério Público Federal, a exemplo do direito eleitoral, que é uma matéria específica do concurso do Ministério Público Federal, né? E que precisa conhecer, porque se for para a prova sem conhecer um pouco de direito eleitoral, vai ser reprovado. Ótimo. Pessoal, no próximo bloco, nós continuaremos o nosso bate-papo com o Dr. Rodner Roncado, juiz da Primeira Vara Federal de Avaré. Aguardem, voltaremos já.